Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema a ação do Ministério Público Federal de improbidade administrativa e o prefeito Elvésio Reis, né? E a ação também contra a Prefeitura de São João del Rei, pelo fato aí do asfalto que foi colocado na Rua Santo Antônio em 1993, mas teve o acordo em 2012 apenas, e a partir de então o prazo final era 2014, primeiro semestre de 2014, e não foi cumprida a determinação que era a retirada do asfalto e a volta do calçamento do local. Doutor Antônio, para falar sobre o assunto, nós convidamos o doutor Antônio da Primeira Promotoria de Justiça, que acompanhou esse processo uma parte do tempo, né? Doutor Antônio, até 2012. Até o acordo. Até o acordo em 2012, o senhor acompanhou. Doutor Antônio, nós temos aqui uma pergunta da Ângela do Tijuco. Ela fala, e agora, o que vai acontecer com o prefeito? Ele vai sair ou continua no cargo? Isso aí é só o juiz que sabe, né? A gente não... Cabeça de juiz, como é que eles falam? Cabeça de juiz e bumbum de criança, a gente não sabe a hora que vai fazer xixi, que vai decidir e para que lado que decide. Esse é um provérbio que a gente usa lá, quer dizer que é imprevisibilidade, né? Então, só o magistrado, o juiz federal, juiz aqui é o juiz? Acho que é juíza, doutora, só ela que vai... Só na cabeça dela, e às vezes nem ela ainda não sabe, porque ela não decidiu. E é um processo, o difícil do magistrado e o bonito da vida do magistrado é exatamente esse, que é um processo quase que de dar à luz a um filho, porque ele vai dar à luz a uma sentença, uma decisão, que mexe muito com o interesse de muita gente, não é? Por isso que eu considero uma missão sublime. Certo. Deixa eu ver aqui, o Luiz Cláudio do Tijuco. Ele pergunta se vai ter uma obrigação a prefeitura fazer um calçamento decente, porque com o peso e o trânsito de veículos, as estruturas estão sendo abaladas. Eu tenho só que esclarecer que... E aí ele questiona, só para continuar, para você já responder de uma vez só, por que essa exigência de retirar o asfalto se pouco conservou das fachadas originais nesse trecho da Rua Santo Antônio? É uma coisa, como é que ele chama? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, deixa eu te dizer por quê. Na verdade, pior do que isso aí, nós tivemos lá no Matozinho, que a igreja antiga de 2 séculos de existência foi demolida. E com ordem, da época, com ordem do IPHAN, do Patrimônio Histórico Nacional, através do seu criador, foi o primeiro presidente do IPHAN, Afonso Arino de Melo Franco. Ele criou, e tem no processo aqui, uma carta, eu tive acesso, uma carta dele, no processo, ele dizendo para o bispo Dom Delfim Ribeiro Guedes, que era o bispo da época, da região, o primeiro bispo nosso, dizendo, não há nenhum interesse do IPHAN nessa igreja. Pode demolir e, se necessário, pode aproveitar o que for possível para angariar fundos para a construção da nova igreja. Ou seja, não tinha essa preocupação na época, né? Nós temos aqui aquele monstro do edifício São João, em plena área histórica da cidade. Foi construído em 52, 53. Hoje, jamais aconteceria. Então, essas coisas aconteceram, meu jovem, deixa eu te dizer, infelizmente, não tem como voltar atrás. Mas... Agora, com relação ao trânsito lá, eu acho que o trânsito dessa parte da Rua Santo Antônio, eu conheço bem, é um trânsito que não tem grande peso. Mas eu acho que ele está falando, inclusive, de outras regiões também, exatamente. Sim, agora, isso aí a gente precisaria de cuidar de calçar muito mais, né? Agora, a Rua Santo Antônio tradicional está muito bem preservada. Agora, ficou esse pedaço lá e espero que o prefeito Elvésio, eu, no lugar dele, mandaria fazer imediatamente. O prefeito Elvésio vai fazer um calçamento decente ali, até porque esse calçamento já deu tanto sofrimento que agora é fazer uma coisa bem feita para não ter mais problema. Ok. O Carlos Augusto do São Geraldo, ele tem 2 questionamentos. O primeiro é a questão do concurso da Câmara. Ele questiona se o Ministério Público pode acompanhar esse processo, até para que não haja nenhum problema no andamento aí do processo do concurso da Câmara. E também a questão do Hotel Brasil, da preservação que ele está à venda, né, e a preocupação de se manter aquele
patrimônio, se o Ministério Público tem como acompanhar também. Ó, o básico é o seguinte, nós, com relação ao concurso da Câmara, a gente não pode acompanhar o concurso. Seria até nem a minha área específica, da doutora Adriana, mas a gente não pode acompanhar, porque seria uma ingerência do Ministério Público dentro de um poder público, de um poder municipal. Agora, o que o Ministério Público pode fazer é, pontualmente, receber eventuais denúncias de irregularidades e mandar apurar. Quer dizer, é uma forma também de estar acompanhando o concurso, de estar investigando a lisura do concurso. Mas, pelo que eu sei e conheço do professor Fusato, eu acredito muito que ele é um homem sério e é uma pessoa séria. E acredito que... Qual o instituto que foi? A FAUF que vai fazer, né? Não, não é a FAUF, não. Não. É exame, eu não me lembro mais do instituto. Sei. Porque nós temos, lá em Prados, a gente está tendo problema. O melhor, não estou fazendo propaganda não, até porque é uma entidade sem fins lucrativos, que é a FAUF. É uma fundação ligada à Universidade Federal de São João del Rei para promoção de muita coisa boa. Então, os concursos, quando são promovidos pela FAUF, é um descanso para o promotor de justiça. Porque a gente sabe que lá é 100% rigoroso, 100% lei. Agora, outros institutos existem que às vezes fazem um concurso só em contrapartida, só para receber as inscrições. Muitas dessas instituições são questionadas depois. E alguns concursos são até anulados. Eu, se fosse um administrador público ou da Câmara Municipal, eu faria o impossível para poder contratar uma empresa com uma fundação como a FAUF. Até dinheiro que não falta, né, prefeito? A Câmara devolveu 800 mil agora. Poderia muito bem ter contratado a FAUF, não é? O Luiz Cláudio, ele até retornou a ligação que falou da questão do calçamento, e ele falou que o calçamento lá da Rua Santo Antônio não está muito bom não, do doutor Antônio. Pois não. E... eu não passei lá esses dias, Luiz. Eu não sei, mas aí é o seguinte, eu acho que tem muita coisa em São João del Rei que não está muito boa. Muito mais do que o calçamento da Rua Santo Antônio, que todos eles precisavam ser olhados, né? Agora, eu deixei de responder com relação ao Hotel Brasil. O Hotel Brasil é particular. Jamais será demolido. Nessas legislações que nós temos hoje, jamais. Se eu tivesse livre de morrer, como ele está livre de ser demolido, eu ia viver 200 anos. Não é? Porque aquilo ali é um patrimônio... É quase que falar de demolir a igreja do Carmo. Demolir a igreja do São Francisco, porque ele é o retrato inteiro de uma época. Demoliu o complexo ferroviário. É o retrato inteiro de uma época. Agora, aquela história, eu dizia para a Carla, no intervalo, o futuro do Hotel Brasil, para mim, ele só passa por um lugar. Só tem uma entidade que poderia adquirir ali, a Universidade Federal de São João. Ou então uma outra entidade pública que tivesse recurso para poder fazer daquilo, como você falou, até um museu, né, cara? Mas, de qualquer maneira, eu acho que desse mal nós não vamos morrer não, viu, Luiz? O hotel vai ficar lá. Só que eu acho que hoje ele está desatualizado. Não, ele está desatualizado para ser hotel, né? Mas tem muita finalidade, como lá o Solar da Baronesa foi muito bem aproveitado pela Universidade Federal. E eu espero, embora não sei se eu vou viver tanto para ver, espero ver o Colégio Nossa Senhora das Dores também com uma repartição pública, ou então com cada vez mais colégio, né? Porque nós temos uma boa parte que o professor Zé Raimundo nem tem condição de usar, porque é muito grande aquilo e muito inadequada por outros lados. E o nosso Hotel Brasil, aquele ali ao lado da Ponta da Cadeia, que hoje é Hotel Colonial, né? Isso. Mas ali também é um belo do patrimônio histórico. Tem muita história, né? Tem muita história. Doutora Antônia, nós já estamos no final do nosso programa, mas ainda tem mais duas perguntas, eu vou fazer, para a gente fazer bem rápido aqui. O Diomedes, do bairro Fábricas, ele quer saber por que ainda tem um trailer locado em frente ao batalhão da Polícia Militar ali na Leite de Castro. Muito obrigado por essa oportunidade, a ele e a você. Porque eu quero esclarecer com poucas palavras. Nós, nesse episódio dos trailers, muito pesado, muito cheio, muito complexo,
Nós tivemos lá no Tribunal de Justiça, duas câmaras cíveis que apreciaram os processos. A segunda, da doutora Heloísa Combate. Ela resolveu, tirou a maior parte. E nós temos 3 processos na 6ª Câmara Cível, doutor Delage, desembargador Delage. Esses 3, ele não decidiu ainda, que é um em frente ao batalhão e o outro de frente à rodoviária nova, onde tem até cadeiras e tudo mais. Ainda tem o outro, que esse outro não me lembra bem onde é que era, mas esse já foi demolido. Então nós temos 2 trailers que têm que sair e vão sair. Agora, fica parecendo que nós, o Ministério Público, protegemos 2. Vamos deixar esses 2 aí, porque esses são nossos amigos, não tem nada disso. O problema é que a outra desembargadora foi mais esperta, julgou antes. Ok. E para encerrar, o Ivan Tarouco, ele parabeniza você aí, doutor Antônio, pelo seu trabalho aí em frente à promotoria. E ele falou para você fazer uma poesia aí no final do programa, falou que o senhor é um ótimo poeta também. De repente você está até apaixonado por mim, para com isso. Para com isso, Ivan. Hoje não tem poesia, Ivan. Eu tenho um dia tão cheio que eu não consegui ficar nem inspirado para satisfazer o amigo. Mas, de qualquer maneira, te deixo um abraço. Ok, doutor Antônio, muito obrigado pela participação no nosso programa. Se você tiver algum ponto a mais aí sobre a ação para poder falar. Exatamente, eu quero, cara, agradecer essa oportunidade, dizer a todos o seguinte, que às vezes pode parecer que eu estou de um lado ou do outro, eu estou contra o prefeito, eu estou a favor do prefeito. Não, eu não estou. Meu negócio é a favor do direito. E nessa hora eu não tenho partido. Como eu não tenho partido, eu não tento espichar o direito para aquele partido meu. Não tem jeito, o direito é um só, uma vez decidido, acabou. Tem que cumprir. Então é isso. Eu aconselho ao meu amigo, o doutor Elvésio, eu aconselho a ele que tente resolver isso aí na medida... Porque demorou demais. Isso aí chegou a esse ponto porque o senhor quis, doutor. É muito fácil resolver. Pode ser injusto? Pode. Mas é o seguinte, está lá para cumprir. Não tem outro caminho. Faça isso, o senhor vai ver que você vai começar a viver melhor. Ok, muito obrigada, doutor Antônio. E você, telespectador, que quiser rever este programa, amanhã, quarta-feira, às 10h50 da manhã, e na sexta-feira, no mesmo horário, às 10 para as 11 da manhã. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.